Oi, pessoal do Triple I, tudo bem? César Augusto, médico cardiologista intensivista da unidade coronariana do INCOR. E hoje nós vamos abrir uma nova série, em paralelo ao síndrome coronariana aguda. Hoje uma nova série, mais focada no cardiointensivismo, sendo que um dos principais temas, é o infarto de ventrículo direito. Nessa nossa discussão, a gente vai dar um maior enfoque, um enfoque mais direto na disfunção do ventrículo direito. Para começar, nós temos que lembrar da epidemiologia e das características gerais desse acometimento de ventrículo direito. Normalmente, ele não vem sozinho. Normalmente ele está associado a um infarto de ventrículo esquerdo, um infarto inferior, Sabemos que o infarto inferior tem uma associação aí, vem acometendo também o infarto de ventrículo direito, em torno de 25, 50% quase dos casos, infarto inferior, acaba tendo acometimento de ventrículo direito. O infarto isolado de ventrículo direito gira em torno de 3%, é bem menos comum. A gente sabe que quando tem acometimento de ventrículo direito, uma vez esse ventrículo direito tendo algum acometimento, déficit de irrigação, nós temos uma repercussão hemodinâmica em torno de 25 a 50% dos casos. E como que a gente geralmente vê o paciente com acometimento de VD, a parte clínica? Geralmente aquela tríade clássica, hipotensão, turgência jugular e ausculta pulmonar geralmente limpa. Situações em que tenha a predominância do acometimento de ventrículo direito. E a evolução do infarto para o choque, ela é bem diferente nas situações em que tenham a predominância de acometimento de ventrículo esquerdo versus ventrículo direito. O tempo gira em torno de 6 horas do infarto até abrir o quadro de choque, quando é predominância de ventrículo esquerdo, e quando é ventrículo direito, gira em torno de quase da metade, quase 3 horas do infarto até a evolução para choque. Por que isso? Porque a massa muscular do ventrículo direito ela é muito menor do que a do ventrículo esquerdo. Tem um tempo menor de compensação. Então, aquele paciente com infarto de ventrículo esquerdo, até abrir choque, muitas das vezes ele demora horas e horas para abrir, porque ele começa a ter uma compensação, fica taquicárdico, e aí depois da admissão, na emergência, ele começa a abrir o quadro de choque. O paciente com acometimento de ventrículo direito, geralmente ele já chega chocado no hospital. Em relação à anatomia e irrigação, é bem importante que a gente lembre de alguns tópicos. A irrigação, predominantemente do ventrículo direito, é pela coronária direita. Ela é, em 80% das vezes, ela é a coronária dominante, a circulação dominante. O fluxo coronariano da coronária direita para o ventrículo direito é interessante porque ele é sistólico e diastólico. O que a gente sabe desde a faculdade, desde a residência de clínica e de cardiologia, é que o fluxo coronariano normalmente ele irriga o ventrículo esquerdo predominantemente na diástole. E isso é diferente no ventrículo direito, por alguns motivos que a gente começa a falar. O ventrículo direito, ele tem 1/3 a 1/6 da massa do ventrículo esquerdo. As paredes são mais finas. A contração do ventrículo esquerdo, ela ajuda no débito cardíaco do ventrículo direito em torno de 20 a 40%. E esse ventrículo direito, ele é mais protegido contra a isquemia. Ele tem uma rica concentração de enzimas glicolíticas anaeróbias, e a massa muscular é mais fina também, então ele tem uma menor demanda de oxigênio. Então, muitas das vezes, quando a gente admite um paciente no pronto-socorro e tem uma disfunção importante de ventrículo direito, depois de 3, 4 dias, quando a gente repete o eco, às vezes a disfunção é discreta já. Então ele é mais protegido. Outras coisas interessantes, em relação à irrigação, como eu falei, o fluxo coronariano ele é sistólico e diastólico, como eu vou mostrar no próximo slide aqui. Em relação à irrigação, a gente tem sempre que lembrar, quando eu posso ter um acometimento de ventrículo direito, é quando fecha a coronária direita, logo no começo da coronária direita, na parte proximal, porque a gente sabe que as marginais, os ramos marginais da coronária direita,
irrigam a maior porção da parede livre do ventrículo direito. Então, quando eu tenho uma coronária direita que fechou logo no terço proximal, no ósteo, eu tenho sempre que pensar, poxa, acho que acometeu o ventrículo direito. Bem como, quando eu já sei que tem acometimento do ventrículo direito, eu imagino que é uma coronária direita proximal que fechou. Então, acometeu o ventrículo direito, eu já vou pensar, não, fechou essa coronária direita mais proximal, mais ostial. Situação bem menos comum é quando eu tenho um infarto anterior, que fechou uma descendente anterior, e tem também acometimento de ventrículo direito. E esse paciente nunca teve infarto prévio. Aí fica aquela dúvida, ué, mas fechou a descendente anterior e também, além da parede anterior, tem acometimento de VD? O que será que aconteceu? Em algumas situações, a gente pode ter o acometimento da artéria da banda moderadora, que é um ramo, uma colateral da descendente anterior. Então, é bem menos comum, mas isso pode acontecer, essa associação do infarto anterior, fechamento da descendente anterior, com acometimento de ventrículo direito. Bem menos comum, mas é bom lembrar, tá bom? Então, a maior parte do ventrículo direito é irrigada pela coronária direita, principalmente pelos ramos marginais da coronária direita. Aqui, como eu havia dito, a gente tem aqui algo interessante que nós sempre temos que lembrar. Uma irrigação da coronária direita, né, o fluxo dela, sendo sistólico e diastólico, e aqui da descendente anterior, em que na sístole quase que não existe fluxo, e o fluxo predominantemente é na diástole. E obviamente a gente tem que lembrar que a aorta, que dá origem à coronária esquerda, coronária direita, ela trabalha com uma pressão, vamos dizer assim, de 120 por 80, sistólica de 120, diastólica de 80. E aqui a gente tem que lembrar que o ventrículo direito, ele trabalha com baixas pressões, por exemplo, 25 por 5, mais ou menos. Então, esse gradiente de pressão, tanto na sístole, vai gerar um fluxo pela coronária direita, como também na diástole, também vai gerar um fluxo. Agora, na região aqui da coronária esquerda para o ventrículo esquerdo, a gente tem que lembrar que se eles trabalham em altas pressões, né, o ventrículo esquerdo, muitas das vezes o fluxo é bem menor na sístole, ou quase que ausente, e na diástole, por uma diferença de gradiente aqui de pressão, eu vou ter fluxo na diástole, perfeito? Em relação ao diagnóstico, né, quando eu tenho que pensar em acometimento de ventrículo direito. A parte clínica, como eu disse, a tríade, né, o paciente fica hipotenso ou mesmo chocado, turgência jugular patológica, aumento da PVC, ausculta pulmonar normal, raio-x geralmente normal, quando o acometimento é predominantemente de VD. E também posso ter alterações no eletro, como infarto inferior, né, o supra-inferior, D3 geralmente maior do que D2, né, o supra D3 maior que D2, ou esse paciente vai ter um supra maior em V1 com o V2 ISO ou mesmo um pouco infrado. Muitas das vezes esse V2, V3 vai estar um pouco infrado ST e algumas ondas, as ondas R um pouco mais amplas. Interessante, para começar a pensar mais em ventrículo direito, em acometimento de ventrículo direito, vamos fazer as derivações V3R, V4R, vamos ver se tem supra de pelo menos meio milímetro. Parâmetros adicionais, como no ecocardiograma, algumas avaliações em relação ao TAPSE, FAQ, dilatação, mesmo dilatação do ventrículo direito, alteração segmentar na parede livre de IVD, alterações no septo, né, hipocinesia septal, e dilatação da cava inferior. Em relação ao Swan-Ganz, a gente pode ter aumento da PVC, né, obviamente, a relação PVC sobre capilar de pelo menos 0,8, 0,85 ou mais. Eu vou ter a PD2 de VD aumentada, sinal de Kussmaul pela PVC e também índice cardíaco reduzido. Quando a gente fala em supra de D3 maior que D2, é um acometimento, CD provavelmente, a gente vem e decora isso. Mas vamos ver aqui a origem disso, o porquê disso. Geralmente a despolarização, ela vem da região, né, o vetor resultante da despolarização, ele vem da região sadia, saudável, para a região isquêmica. Então, quando eu fecho aqui a coronária direita, né, e tem acometimento, por exemplo, coronária direita proximal, ostial, e tem esse acometimento, essa isquemia, toda a região de VD e parede inferior de ventrículo esquerdo, vai ser essa resultante aqui, que vai mirar, apontar, vai em direção
a região de D3. Por isso que o supra de D3 é maior que D2. Ela está indo para baixo, vai ser supra em D2, AVF, D3, mas predomina em D3. E se afasta de quem? A VL, principalmente. Se ele está se afastando, vai ficar infrado. Então, um eletro característico do acometimento de parede inferior, e aí a gente começa a desconfiar também de VD, mas como que a gente desconfia de coronária direita? Geralmente é assim, supra D3 maior que D2, e hoje vocês sabem disso e sabem explicar. O vetor resultante vai mirar mais para essa região, que é D3, por isso que D3 é maior que D2, e geralmente infrado em AVL. Aqui um eletro bem característico do acometimento de coronária direita. D3 maior que D2, ainda tem aqui um infra de AVL, perfeito? Ainda temos aqui em V2, geralmente a gente pensa aqui que é uma imagem espelho, geralmente essa coronária direita ela é grande, ela começa a gerar até uma imagem espelho nessas derivações aqui, por exemplo, em V2. Então, como que eu vou imaginar aqui no eletrocardiograma? V3R, V4R com supra de pelo menos meio milímetro, que pode ser transitório. Como eu disse, é uma região mais protegida em relação à isquemia e os achados podem ser transitórios. Em menores de 30 anos, considero isso como pelo menos 1 milímetro. Lembrando que a ausência de supra não descarta o acometimento de ventrículo direito justamente pelas alterações ter essa característica transitória. O raio-x, geralmente, campos pulmonares limpos, e se tiver com congestão, pode traduzir para a gente um acometimento biventricular, ou mesmo depois de 2, 3, 4 dias do acometimento de VD, da parede inferior do ventrículo esquerdo, do infarto, esse paciente começa a ficar congesto de forma abrupta, eu tenho que lembrar em complicação mecânica. Então eu vou lembrar, nossa, o paciente teve infarto inferior há 5 dias, será que esse paciente que está congesto agora, será que ele não teve uma ruptura de músculo papilar? Então, é um assunto que a gente já viu e é bom sempre lembrar, que é uma complicação possível. Com um ecocardiograma, eu tenho diversas formas de avaliar o ventrículo direito. Eu chamei atenção para algumas das que a gente mais usa, então, realmente, no próprio olhômetro aqui a gente vê, né, o septo aqui, retificando mais, né, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo mais retificado, formando um D aqui, né, no VE, no eixo curto, para externar o eixo curto, é uma forma. A cava dilatada, não varia com a respiração. Eu também posso avaliar o TAPSE de forma bem simples, né, passo aqui com o meu cursor e acabo avaliando aqui essa região mais lateral da tricúspide e vejo quanto de distância que percorre aqui durante a sístole. Se menor que 18 milímetros, acometimento de VD fica sugerido. Aqui também é só colocar o meu marcadorzinho aqui, bem especificamente para fazer o tecidual, e vejo aqui a velocidade, né, da onda S, e se tiver menor que 9,5 centímetros por segundo, também sugere acometimento de ventrículo direito. Então acho que são formas bem simples de você fazer a beira-leito durante o POCUS, TAPSE, onda S, avaliar um eixo curto aí para external. São formas simples, bem como a cava também. O Swan-Ganz ajuda a gente e ajuda muito para avaliar ventrículo direito. Então, quando a gente avalia um paciente infarto, a gente sabe que a gente vai sempre falar aquele paciente tem infarto, ele não está congesto, ele está congesto, que seria a classificação de Killip, a classificação clínica, de 1 a 4. E quando a gente utiliza o Swan-Ganz, a gente tem uma classificação mais hemodinâmica, que seria a classificação de Forrester. Então, se a classificação de Killip é de 1967, a de Forrester é de quase 10 anos depois, com a utilização do Swan-Ganz. O interessante da classificação de Forrester é que ele pega o índice cardíaco com valor de 2,2 e a capilar com valor de 18. A gente tem Forrester 1, em que o índice cardíaco é normal e a capilar normal. Forrester 2, índice cardíaco normal e a capilar alta, sugerindo, por exemplo, uma insuficiência descompensada, perfil B. Agora, a classificação 3 de Forrester é o que mais faz parte desse mundo da disfunção de ventrículo direito. Então, geralmente se manifesta com índice cardíaco baixo, menor que 2,2, e uma capilar baixa, menor que 18. A Forrester 4, geralmente a gente lembra mais de um choque cardiogênico clássico, com acometimento de ventrículo esquerdo, índice baixo e uma capilar alta. Perfeito? Reparem na mortalidade de choque cardiogênico de Killip era 81% e a de Forrester, no paciente choque clássico, era 51%. Isso porque uma classificação foi feita
na década de 60 e outra no fim da década de 70. Então, quase 10 anos de diferença. E aqui, só para lembrar, né, quando a gente está vendo e avaliando um paciente com Swan-Ganz, a gente vai ter esses dados também, pressão de artéria pulmonar média, e algumas das vezes a gente vai encontrar esse paciente, por exemplo, com uma pulmonar média maior que 20. Aí a gente vai ter que classificar esse paciente, já que ele está com uma HP, será que é pré, pós-capilar ou combinada? Sempre olhem para capilar, né? Então eu tenho uma HP, vou olhar para capilar, se a capilar for alta, já começa a apontar mais para um acometimento pós-capilar. Então eu tenho uma capilar alta, mas a resistência vascular pulmonar tem que ser normal, menor ou igual a 2 Woods. Agora, se for alta, a resistência vascular pulmonar pode ser uma pré-capilar, desde que tenha a capilar normal. Agora, se tudo for elevado, pode ser uma combinada. Esse paciente já tinha um problema prévio, uma insuficiência cardíaca prévia, e ao longo do tempo foi remodelando a vasculatura pulmonar e levou a algo combinado, uma pós-capilar com pré-capilar, é a combinada. Isso eu estou colocando mais para auxiliar quando vocês estiverem olhando o Swan-Ganz e o paciente, por exemplo, tiver uma hipertensão pulmonar, uma pressão de artéria pulmonar média de pelo menos 20, aí, maior que 20, tá bom? Mas o paciente com choque de VD, geralmente, ele vai se enquadrar nessa região aqui no Forrester 3, índice cardíaco baixo e capilar baixo. Em relação, mais informações que o Swan-Ganz fornece para a gente. A gente tem até esse trabalho aqui em pacientes com infarto, com supra inferior, e as análises do Swan-Ganz, o que ele pode fornecer para a gente. Em relação ao VD, entre tantas informações, PVC, por exemplo, ele dá essas informações adicionais. O índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, né, que é o PAPI, que nessa população não existe um valor único de normalidade, existe valor de normalidade para populações específicas. E no caso do paciente infartado, pós-infarto, o valor, né, PAPI de 0,9 ou menos que isso, traduz para a gente alta gravidade, necessidade de suporte para ventrículo direito. Outro seria a relação PVC sobre pressão capilar, que se maior ou igual a 0,85, 0,86, também indica acometimento de ventrículo direito. E o trabalho sistólico de ventrículo direito, que geralmente a gente usa o indexado, que o valor normal seria de 5 a 10. Então vamos ver, PAPI, como que eu vou calcular isso? PAPI nada mais é do que a pressão de artéria pulmonar sistólica menos diastólica sobre a PVC ou pressão de átrio direito. Tá? Seria esse o cálculo, essa fórmula. E se menor que 1, por exemplo, indica acometimento de ventrículo direito, necessidade de maior suporte para o ventrículo direito. O trabalho sistólico indexado de ventrículo direito, como que eu calculo o trabalho sistólico de ventrículo direito indexado? É o volume sistólico indexado vezes a diferença entre a pressão de artéria pulmonar média menos a PVC, vezes 0,0136. É uma fórmula. E muitas das vezes o próprio monitor, o Hemosfear, quando você dá os dados, ele já te passa o resultado. Você não precisa nem ficar calculando, tá bom? Então, trabalho sistólico de VD indexado, PAPI e essa relação de PVC sobre capilar. São 3 formas que ele te dá a mais para avaliar o ventrículo direito. Sendo que nesse trabalho, quem mostrou maior acurácia foi PAPI, que é bem fácil de calcular. Perfeito? Mas todos se complementam e é interessante que você faça a beira-lei. Como que eu vou tratar esse paciente? Então, obviamente, quando eu tenho infarto, seja ele qual for, é revascularização o quanto antes. Infarto com supra, tem acometimento ou não de VD, é revascularizar o quanto antes. Perfeito, mas como que eu vou manejar além disso? Então eu tenho que otimizar a pré-carga, né? Evitar nitratos, opioides, tudo que reduz a pré-carga, certo? Infusão de volume? Vamos fazer. Depois a gente vai comentar o quanto que a gente vai fazer, se tem alguma coisa que ajude a gente já acabou de ver que o Swan-Ganz ajuda e ajuda muito, a gente pode se basear nele, mas tem coisas às vezes bem mais simples que a gente pode utilizar, porque nem todo lugar vai utilizar Swan-Ganz. Diuréticos, às vezes a gente vai ter que fazer porque no outro setor onde o paciente estava já foi feito muito volume, até às vezes passou do ponto. Então às vezes a gente vai ter que fazer, ou às vezes quando tem acometimento biventricular. Redução da pós-carga do ventrículo direito.
que pode ajudar a gente? Evitar hipoxemia, evitar PIPs altas. Então, às vezes, o paciente tem acometimento mesmo de VD, a gente acaba deixando uma PIP de 5 ou até menor. Então, tente deixar o mínimo possível de PIP. Se eu não tenho outro suporte, se eu não tenho, por exemplo, ECMO, não temos Impella RP, não temos nem balão você tem, às vezes NO inalatório pode ser uma opção. Ou às vezes você está com balão intraórtico não ajuda tanto para ventrículo direito, e aí você tem um NO, pode ser associado, tá? É como se fosse um vasodilatador tópico para a parte pulmonar, isso reduz a pós-carga do VD. Arritmias, a gente sabe que infarto inferior, fechamento aí de oclusão aí de CD, leva às vezes a bradiarritmias, a BAVT, e a gente sabe que esse tipo de arritmia, bradicardia, BAVT, por conta de oclusão de CD, o mecanismo principal é de Bezold de Arish, e isso traduz para a gente um alto tônus parasimpático, e geralmente responde bem à atropina. Então, é uma das formas que a gente pode atuar. É lógico, aí o ACLS vai ser posto em prática, atropina, marca-passo. Que mais? Manter eletrólitos, potássio pelo menos 4, magnésio pelo menos 2. Perfusão, vamos manter a perfusão, se o paciente está chocado. Noradrenalina, geralmente é de escolha, né? O vasopressor de escolha no cenário de choque cardiogênico. E para manter uma PAM aí de pelo menos 65. E vamos tratar o choque, muitas das vezes vai ter que utilizar dobutamina. A gente sabe, pelo estudo do Oremi, que comparou dobutamina com milrinone e tinha pacientes com acometimento de VD, que não tem nenhuma diferença, mas a gente sabe que a dobutamina geralmente é de escolha, a gente não precisa ajustar a dose pela função renal. A gente sabe, pelo estudo Optime CHF, que o milrinone acaba aumentando o número de eventos de mortalidade em pacientes isquêmicos. Era um cenário de IC descompensada, mas a gente coloca nesse pacote todo do milrinone, em que eu tenho que ajustar a dose, em que muitos lugares não tem, e a dobutamina utilizamos amplamente e não tem diferença, então, quanto a desfecho em relação ao milrinone. Então a gente opta por dobutamina geralmente. E suporte mecânico. Um resumo disso é que a administração de fluidos a gente geralmente vai fazer para disfunção de VD, geralmente. A gente vai evitar vasodilatadores e diuréticos. No geral é isso, para ajudar com a pré-carga. Alguns estudos não mostram que o aumento do débito cardíaco com soroterapia depende do estado volêmico do paciente. Então, assim, a gente sabe nesses estudos que algumas vezes não mostra o aumento do débito cardíaco com soro. Então depende muito do estado volêmico do paciente. Então se o paciente já foi feito muito soro ou ele já está congesto, não vai adiantar fazer soro, tá bom? Monitorização hemodinâmica é interessante, eu tenho que evitar uma pressão de oclusão de artéria pulmonar maior que 20. Com o volume, se não adiantou e não melhorou minha hemodinâmica, meu status hemodinâmico, eu tenho que colocar dobutamina, tenho que iniciar dobutamina, certo? E, obviamente, revascularizar o quanto antes. Agora, aqui é interessante, acho que é um dos principais slides da aula, uma das principais imagens da aula. O que acontece? Eu vou fazer volume no paciente, como a gente acabou de falar, às vezes a infusão de volume não acaba melhorando o débito cardíaco. Isso aqui resume bem. É uma série de trabalhos, obviamente pequenos, mas o que é interessante aqui é que eu tenho uma correlação do trabalho sistólico de VD indexado com a PVC. E o que ele mostrou para a gente é que eu atingindo uma PVC de 10 a 14, 10 a 15, é a minha janela de oportunidade de melhorar o trabalho sistólico de VD. Como eu falei, o trabalho sistólico de VD, o normal é de 5 a 10, e aqui, com a PVC de 10 a 14, eu consigo chegar no melhor do trabalho sistólico de VD, tá bom? Já a capilar com índice cardíaco não teve uma boa correlação. Então, se eu não tenho Swan-Ganz no meu serviço e eu tenho que lançar mão de algo para avaliar a infusão de volume desse paciente, eu posso me guiar pela PVC. Ou seja, se eu recebo o paciente na UTI e esse paciente tem acometimento de VD, infarto, e ele está com uma PVC de 5, o que eu posso fazer para ele nesse momento? Está com a PVC ligada, eu vou fazer volume, até chegar em torno de 10, 14 de PVC. Então eu tenho margem. E vou avaliando o débito, por exemplo, a microhemodinâmica, SVO2, lactato, padrão de diurese. Agora, se esse paciente já chega para mim com quase 20 de PVC, vai adiantar eu fazer mais volume? Não vai.
Então, o que eu posso fazer? Aí sim eu vou fazer diurético. Lembra que a gente falou? Tem alguns estudos que mostram que fazer soroterapia, fazer volume, não melhorou o débito cardíaco. Se eu recebo o paciente aqui, geralmente 18 de PVC, não vai adiantar ficar fazendo volume para ele. Um risco que eu posso levar a esse paciente é fazer o Bernheim reverso. Eu acabo fazendo tanto volume que o septo do ventrículo direito, desse ventrículo direito com disfunção já, ele vai abaulando para a cavidade do ventrículo esquerdo, prejudicando o enchimento do ventrículo esquerdo, aumentando a capilar e prejudicando o débito cardíaco, o volume sistólico do ventrículo esquerdo. Isso muito por culpa minha, que estou fazendo muito volume nesse paciente. Perfeito? Em relação à dobutamina, a gente sabe geralmente que a gente, com tudo que a gente quer evitar hipotensão nesse paciente. Então, o que é muito preconizado como dose de ventrículo direito, disfunção do ventrículo direito, dobutamina de 2 a 10 microgramas quilo minuto. E de suporte mecânico que a gente costuma utilizar, obviamente em todos os lugares a gente vai fazer volume, vai ter dobutamina, em alguns lugares balão intraórtico, mas algo que pode ajudar mesmo o ventrículo direito seria a ECMO. E isso é algo que se tem mais no Brasil, né? No mundo e no Brasil. Agora, Impella RP, Protec Duo, por exemplo, a gente não tem no Brasil. Então, muito quando a gente quer usar um suporte biventricular, né, que ajude o ventrículo esquerdo e o VD, ou o VD mesmo, quando tem uma disfunção importante, a ECMO. Perfeito? Certíssimo, pessoal. Então, esse foi o primeiro tema dentro dessa série de cardiointensivismo que a gente está abrindo em paralelo com síndrome coronariana aguda. Vamos falar outros temas, como o Swan-Ganz, e a gente vai conseguir detalhar muito bem Swan-Ganz, outros tipos de monitorização. Vamos entrar mais nesse mundo cardiointensivismo. Perfeito? Até logo, pessoal. Até o próximo encontro.